Oi, amores, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Yasmin Mayonki, eu sou guia e professora de desenho humano e hoje eu quero continuar a nossa série de desenho humano na prática, que é uma série que eu tô amando fazer e pelo visto vocês também, em que a gente fala do desenho humano de pessoas famosas. Claro que eu não falo de absolutamente tudo, mas é muito legal, porque a gente vendo uma pessoa famosa e estudando o desenho de pessoas públicas, né, que a gente sabe a vida delas, a gente tem minimamente informações de como elas operam, a gente consegue aprender muito. Acho que fica uma maneira divertida, lúdica e fácil de lembrar também. E hoje eu vou falar um vídeo que vocês pediram muito, que foi a Anitta. Anitta poderosa, né? Realmente, quando você olha o desenho humano dela, você fala. Dá para entender. Então, esse aqui é o desenho da Anitta e tem muita coisa legal para olhar. Primeiro ponto é Anitta manifestadora. Como a gente sabe que ela é manifestadora, vamos ver se vocês lembram. Mas ela tem o centro sacral aberto, então esse centro aqui tá em branco no desenho dela, o que significa que ela não é geradora nem geradora manifestante, então ela só poderia ser projetora ou manifestadora. E ela tem a garganta motorizada. Então, esse centro aqui, além de estar definido, além de estar com cor, ele está conectado diretamente a um centro motor de energia, que é o centro do ego. Então, isso faz ela ser uma manifestadora. E não qualquer manifestadora, né? Uma manifestadora do ego. Inclusive, esse é o único canal de energia da Anitta. A Anitta é extremamente aberta. Olha a quantidade de centros que ela tem aberto, né? Ela tem 7 centros abertos e só dois definidos. Mas é um canal extremamente poderoso. Como é o único canal dela, com certeza é um canal muito forte para ela e a gente entende mesmo, a gente consegue ver isso muito bem. E é o canal que faz ela ser manifestadora, porque ela justamente tem essa garganta que é poderosa, então ela tem força de ação, ela tem uma voz que comanda seu vida, ela é independente, ela não depende de ninguém para fazer nada, ela é muito capaz de criar as coisas por elas mesmas. Esses dias eu postei um vídeo no Instagram do projeto original, que era uma entrevista da Anitta, que ela falava assim: se eu acredito que eu posso e eu quero alguma coisa e eu desejo assim, ela falou, mas eu tenho que querer, ela usou essas palavras, eu tenho que querer, mas se eu quiser mesmo, eu consigo qualquer coisa, eu tenho poder para fazer qualquer coisa. E essa é uma energia extremamente esse canal, assim, ela tava falando desse canal. E aí, eu até, uma pessoa comentou assim, ah, mas pra ela é fácil, porque ela é rica. E vale lembrar, gente, que a Anitta nasceu bem pobre, tá? A Anitta nasceu na favela. Ela não era nada rica. Ela contou, né, nessa entrevista que ela fazia show por R$ 150. Aí ela fez muito, muito, muito show até ela conseguir juntar R$ 12.000 e ela comprou um negocinho ali. Mas ela falou que ela sempre soube que ela ia ser rica. Ela sempre soube que ela ia ser poderosa. Ela sempre soube que ela ia ganhar prêmios internacionais. E que essa coisa, né, de querer muito é o que dá esse poder para ela. O centro do ego, que é esse centro pequenininho aqui, como o próprio nome diz, ele está muito conectado ao nosso ego, mas não é aquele ego demonizado que a gente vê por aí, que a gente fala, ah, essa pessoa é muito egóica, essa pessoa tem um ego, não sei o quê, ela tá fazendo isso por ego. O ego, no desenho humano, eu já falei isso aqui outras vezes, né, mas é como se fosse assim a sua personalidade, alta costura, que foi feita sob medida para você. Então, a sua alma precisava encarnar aqui nesse corpo e precisava de uma personalidade, precisava de uma persona, e o seu ego te dá essa persona. O ego é o que faz eu ser Yasmin, a Anitta ser a Anitta e você que tá me assistindo ser você. Então, o seu ego, ele não é o problema. É claro que muitas vezes a gente tem distorções do nosso ego e a gente faz coisas que não são tão legais assim, a gente manipula, a gente mente, etc. Mas o seu ego por si só, ele não é bom nem ruim, ele é necessário. Ele é o seu eu aqui embaixo. Você tem um eu lá em cima e você tem um eu aqui embaixo. O seu ego é esse eu aqui embaixo. Pessoas que têm esse centro do ego definido, elas têm um acesso consistente à força de vontade delas, à motivação delas, à capacidade de se motivar. Essas pessoas, se elas colocam na cabeça que elas vão fazer alguma coisa e elas se prometem que elas vão fazer alguma coisa, elas fazem, elas cumprem as promessas. Se esse ego está alinhado, elas têm muita capacidade e força para construir as coisas no mundo material. Só que lembra que o ego trabalha para descansar. Então, a Anitta, com esse ego definido, né, sendo o único motor de energia dela e sendo uma manifestadora, ela é uma pessoa que precisa funcionar com picos de energia e descanso. Pico de energia, descanso, pico de energia, descanso. No começo da carreira dela, ela não fez isso, né? A gente percebeu que ela estava muito, sempre trabalhando, sempre fazendo show, sempre fazendo as coisas.
E acabou que ela ficou doente. A gente sabe que a Anitta adoeceu por causa disso. E hoje mesmo ela fala que ela tá em outro lugar. Eu sinto que ela tá cada vez mais vivendo o desenho humano dela. E ela conhece o desenho humano dela. Eu tava lendo uma entrevista, uma matéria na revista El outro dia sobre isso. A Anitta conhece o desenho dela. E ela tá cada vez mais alinhada. E vocês podem ver que ela tá muito mais serena e ela tá passando muito mais essa sensação de paz. Eu escuto a Anitta agora, eu sinto paz. Não sei se vocês conseguem perceber isso. E a paz é justamente a assinatura genética dos manifestadores. Então, manifestadores vieram aqui para estar em paz. E eu acho que ela tá cada vez mais entrando nesse lugar de eu vou lá, eu lanço uma música, eu quebro um recorde, eu subo no palco, eu rebolo minha bunda, eu faço o que eu preciso fazer, né, nessa minha persona que eu tenho aqui, que é a Anitta. Mas depois ela tem os momentos de Larissa, que ela se recolhe, que ela fica com a família dela, que ela fica quietinha. Então, isso é saudável para ela. Você pode concordar ou não concordar, mas isso é saudável para Anitta. E ela tem duas ativações aqui no ego, né? Então, ela tem a Porta 21, que é inclusive um canal que tá no sol consciente dela. Então, a Anitta é uma pessoa que tem essa energia muito forte. E a porta 21 é a porta do controle, é a porta da autoridade, é a porta da pessoa que veio aqui para controlar recursos, para cuidar do próprio dinheiro, para cuidar da própria vida, para cuidar muitas vezes assim de coisas ao redor dela. É uma prova que é uma porta que fala mesmo de muita autoridade. E ela tem também a porta 26, que é a porta da persuasão e das vendas, né? Então, uma pessoa que tem uma facilidade de vender uma mensagem, uma facilidade de persuadir as pessoas a comprar a mensagem dela. E esse canal 2145, então essa porta do controle, encontrando a porta 45 aqui na garganta, a 45 é a porta da majestade, é a porta dos reis e das rainhas, é a porta das pessoas que têm uma facilidade mesmo com o mundo financeiro. Ou deveria ser, pelo menos, né? Pode ser que você esteja na vibração mais baixa dessa energia. Mas o 45 ele multiplica recursos, ele pensa em soluções ganha-ganha, ele ganha dinheiro e as outras pessoas ganham dinheiro junto com ele. Então, essa é a energia mais próspera, né? Essa capacidade de cuidar da sua tribo, porque a Anitta é extremamente tribal também, o único canal que ela tem é tribal. Então, ela tem mesmo essa preocupação com a tribo dela e com gerar recursos para a tribo dela e sustentar a família dela e tal, mas também em multiplicar esses recursos. Eu cresço e todo mundo cresce junto comigo. Então, o canal 2145 é o canal do dinheiro. A gente já falou desse canal aqui, eu não lembro quem que tinha, mas eu lembro até que eu comentei que a Angelina Jolie tem, que Trump tem e a Anitta tem também. Então, o canal 2145 ele é um canal realmente de dinheiro, de conquistar, de ter as coisas. E muito da voz dela vem desse lugar de eu tenho, eu quero, eu desejo, eu posso. E é uma energia de realmente se sentir poderosa, né? Não é à toa que ela é a poderosa. E aí, com toda essa abertura que ela tem aqui, não vou falar de cada um desses centros porque são muitos, mas com toda essa abertura que ela tem aqui, saibam que ela é uma pessoa muito sensível, a Anitta, ela é muito sensível aos ambientes, ela capta muito tudo que está ao redor dela, ela capta as emoções das pessoas, o medo das pessoas, o senso de direção das pessoas, quem elas são no intrínseco delas, ela capta as ideias das pessoas. Então, ela é uma pessoa que eu imagino que ela seja, se ela tiver alinhada, o que me parece que ela tá, porque como eu falei, né, eu sinto muito essa paz vendo ela agora. Eu acho que ela é uma pessoa extremamente intuitiva, uma pessoa extremamente sensível aos ambientes. É importante que ela escolha muito bem os lugares que ela vai, porque ela é extremamente sensível. E aí tem uma coisa que é legal da gente falar aqui da Anitta, que é essa cruz de encarnação dela, que eu também acho muito ela. Porque ela tem o Sol na 21, que é esse sol de controle, recursos, ter as coisas, conquistar as coisas, ser dona da própria vida. Uma pessoa como a Anitta, né, com esse canal 2145 e o Sol na 21, tipo, não veio aqui pra ser esposa troféu. Não veio aqui pra ficar fazendo bolo 3 da tarde pro marido. Não, veio pra conquistar, veio pra criar, veio pra dominar, veio pra começar coisas novas, pra quebrar recordes. Isso é muito quem ela é. E aí ela tem a Terra na 48, então uma maneira dela se equilibrar aqui no mundo é a partir da profundidade, da sabedoria, de cada vez mais fundo nas coisas, de cada vez encontrar mais sentido nas coisas. Então isso é uma coisa que quanto mais ela se conectar, mais ela vai se centrar. E eu também acho que ela tá indo por esse caminho. Recentemente ela fez até um podcast com a Lucilena Galvão e você vê que ela tá indo fundo mesmo. Então eu acho isso super alinhado para Anitta também. Quanto mais ela fizer isso, mais o sol dela vai brilhar no mundo.
E do lado inconsciente, a gente também consegue entender algumas coisas que eu acho que são muito legais. Então, a Anitta tem no Sol inconsciente a porta 38, que é a porta que fala de você lutar pelo que você acredita, de você defender o que você acredita até o fim, de você ser tipo um guerreiro espiritual mesmo, na vibração mais alta. Na mais baixa. Às vezes você é meio chato, sabe? Você briga com todo mundo, briga por qualquer coisa. Quando você não sabe pelo que você tá brigando e pelo que você tá lutando e qual bandeira você tá defendendo, tipo, tudo é uma luta. Então, eu não convivo com ela, obviamente, mas eu acho que ela ter também passado por tudo que ela passou, né? Então, primeiro ela tava lutando pra sair da pobreza, depois ela tava lutando pra tirar o funk de um lugar muito pejorativo e colocar num lugar mais elevado, né, mais reconhecido. Depois ela estava lutando por ser uma mulher latina ocupando espaço em Hollywood. Então, eu acho que ela direciona muito bem essa luta, tá? E por isso que ela também conquista tantas coisas tão impressionantes. Agora, na terra inconsciente dela, ela tem o 39, que eu também acho que explica muita coisa, porque a porta 39 é a porta da provocação. E essa provocação, ela, tipo assim, é energética, sabe? Eu tenho a 39, muita gente tem a 39, tipo, a Ana Paula do BBB tem a 39, o Neymar tem a 39. Você percebe que uma pessoa que ela tem a 39, ela não é muito, tipo, blé, muito neutra, assim. Tipo, normalmente ou você ama ou você odeia. Por quê? Porque pessoas de porta 39 provocam emoções. E às vezes o provocar é em flertar, às vezes o provocar é tipo, ai, sabe, vou fazer uma provocaçãozinha aqui. Mas o sentido maior da 39 é provocar as pessoas para elas despertarem. É falar, tipo assim, meu filho, você tá aqui desperdiçando a sua existência, vamos acordar para o que importa. O sentido maior do 39 é trazer esse potencial das pessoas e fazer as pessoas despertarem mesmo para a espiritualidade, para o que importa, para as coisas que estão por trás de tudo. Mas é uma energia muito provocadora. Às vezes. É que vocês não me conhecem pessoalmente, né? Mas às vezes eu tô conversando com uma pessoa e eu tô conversando de boa, assim, tipo, eu não tô alterada, eu não tô nada. Eu falo de um jeito que eu sei que é fofo, assim, não é nada assim que eu já percebi hoje em dia que eu tô fazendo. Mas muitas vezes isso provoca as pessoas de um jeito que elas, tipo, nossa, ficam totalmente assim. E eu falei, gente, o que que eu fiz? O que que eu falei? E antes eu perdia a noite por isso. Eu falava, nossa, o que que eu podia ter feito de diferente? Será que foi. É uma energia provocadora. É simplesmente assim. E às vezes, quando a nossa vida tá muito calminha, a gente gosta de dar uma provocada também inconscientemente, né? E essa energia é inconsciente, né, na Anitta. Então a gente vê isso nela, a gente vê essa provocação. E eu acho que por isso também que ela é tão polêmica, né? Por isso também tanta gente ama e tanta gente odeia, e tanta gente, nossa, é, sabe, segue ela até o fim do mundo, enquanto outras pessoas, tipo, ela não fez nada demais e estão falando mal dela. Então. Acho que tem esses dois lados também. Mas quando a gente une tudo isso numa cruz de encarnação, a gente chega na cruz de encarnação, que é chamada da cruz da tensão. São pessoas que realmente o tema da vida delas é tanto trazer tensão para o mundo, quanto muitas vezes viverem tensões e em ordem assim de conquistarem algo muito maior e muito mais alinhado. Então imagina, por exemplo, que você toca violão e tem uma corda meio frouxa, sabe? Que tá meio desalinhada. Você não tem que dar uma tensionada para a música sair perfeita? Pessoas com essa cruz, elas trazem essa energia pro mundo. Eu vou dar uma tensionada aqui para melhorar as coisas, para as pessoas chegarem no potencial máximo delas, para as pessoas viverem o que elas vieram viver. Então, muito provavelmente quem cruza com ela sente essa energia de tipo tem alguma coisa tensa aqui, mas eu saio dessa melhor se eu souber aproveitar. Então, isso é uma coisa também que pode ser bem experienciado na vida dela. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Quero saber o que vocês acharam, se vocês têm alguma contribuição, alguma coisa que talvez eu não tenha pensado, e coloquem aqui nos comentários que eu vou amar saber.